Galera, um prazer estar aqui com vocês, então, nessa nossa aula, tá? Nós estamos terminando a sequência didática Celularizando o Coronavírus. Nós temos essa semana que vem, né? Depois a gente já entramos num outro conteúdo. Então, vamos lá. Hoje a aula está muito bacana, né? A galera do sexto ano B gostou bastante. Acredito que vocês também vão gostar, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Opa. Vamos lá, então. Só confirma para mim aí se vocês estão enxergando a tela. Sim. Ah, beleza. É preciso que fique com o microfone desligado, porque às vezes pode travar, tá bom? Então, a nossa sequência, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa sequência didática Celularizando o Coronavírus, né? A nossa habilidade é a mesma, que é identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e instrumentos ópticos, reconhecendo a comunidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e pluricelulares, na perspectiva da história da ciência. Então, muito dessa habilidade a gente já trabalhou, e eu acredito que vocês que acompanharam, né, já estejam com ela bem construída, né, bem entendida. Mas nós vamos ainda tocar o barco aí, tem mais coisa para a gente entender ainda, tá? Aquela velha imagem, né, que vai ficar, sempre vai ficando de uma aula para outra, né, mas a gente vai entendendo sempre aos pouquinhos o que tem a ver a célula com o coronavírus, né, ou com os vírus especificamente. Isso nós vamos descobrir com certeza na aula da semana que vem, tá? Porque a nossa aula de hoje tem a ver com microscopia, tá? A nossa atividade, a nossa aula 4 dessa sequência didática, e ela chama Investigando o Invisível, né? Então, aí eu já tenho a imagem de 4 instrumentos microscópicos, né? Nós já conversamos na aula passada sobre o Robert Hooke, né? E tem até o instrumento dele aqui nesse primeiro, né, adaptação dele com 2 lentes do microscópio, né? Tem um aqui bem antigo, que vocês vão ver hoje, e esses aqui mais equipados também. E a gente vai conhecer aos pouquinhos, tá? Quem tiver dúvida, abre o microfone e pergunte ao professor, tá? Não se acanhe, pode abrir, pode perguntar. Então, o que nós vamos trabalhar? Quais são as nossas possíveis dúvidas? Como visualizar estruturas menores, como células e micro-organismos? O que é um microscópio? Quem o inventou? Quais tipos de microscópios existem? E você já viu o microscópio? Já chegou a observar algo nele? É isso que a gente mais ou menos vai tentar trabalhar nessa aula, tá? E eu vou começar então, e depois a gente vai dar sequência, vai repetir algumas coisinhas, com um texto que está lá no caderninho de vocês, tá? Ele foi retirado lá do caderno de vocês, da apostilinha de vocês. Eu só não sei a página, mas está lá. Fala assim, enxergando o invisível. Você sabia que o instrumento usado para ampliar imagens muito pequenas, que são difíceis ou até mesmo impossíveis de serem observadas a olho nu, é o microscópio? Esse instrumento possibilitou a descoberta das células, as unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido construído por volta de 1591 por Zacarias Janssen, né? Até comentamos, acredito, na aula passada, e o seu pai, que trabalhava com a fabricação de óculos, porém foi Antônio van Leeuwenhoek, né? Não vai aparecer esse nome várias vezes, não vou conseguir falar ele corretamente. Quem realizou os primeiros registros de observações microscópicas. O microscópio óptico, assim chamado, utiliza a luz e um sistema de lentes de vidro que ampliam as imagens dos materiais observados. Com o passar do tempo e com as novas descobertas, o microscópio óptico foi sendo aperfeiçoado e hoje pode ampliar uma imagem entre 100 a 1.500 vezes. Assim, um objeto de 0,01 milímetro de diâmetro e invisível ao olho nu poderá chegar a uma ampliação de até 1.000 vezes, né? Olha, então nós temos uma foto bem ao centro dessas outras duas,
né, que seria o primeiro microscópio, né, construído lá pelo Zacarias, né, pelo Jensen. E ao lado um mais adaptado, né, que seria até mesmo um mais adaptado ainda do que o do nosso amigo Hooke, né, Robert Hooke. Então, vamos continuar. Aqui é uma história, né, da microscopia. Quando o professor fala microscopia, é o estudo realmente de como aconteceu a evolução, né, dessa ciência aí de usar o microscópio para poder ampliar vários tamanhos aí os seres e enxergar os seres minúsculos, né, as coisas bem minúsculas. Então, lá o Zacarias Janssen, no final do século XVI, desenvolveu o primeiro microscópio óptico, microscópio com poder de ampliação de até 30 vezes. Logo em seguida, o Antoni van Leeuwenhoek, no século XVII, desenvolveu um microscópio simples com poder de ampliação até 200 vezes. Observou os primeiros seres microscópicos. E aí o nosso amigo Robert Hooke, por quem nós estudamos na aula passada, e quem não fez atividade tem que fazer, tá? Não deixe de fazer, desenvolveu o primeiro microscópio óptico composto, ou seja, de mais de uma lente, né? Usou o termo célula pela primeira vez, como a gente viu na aula passada. Tá bom? Então, nós temos dois tipos de microscópios, tá? O que nós chamamos de microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Então, aqui eu tenho algumas imagens, né? Tem até a da June lá, aquela primeira cientista que descobriu o coronavírus, né? Utilizando um microscópio, um desses dois tipos de microscópios que nós vamos conhecer agora, tá? Dotados de apenas uma lente de vidro, os primeiros microscópios permitiam aumentos até 300 vezes, com razoável nitidez, como a gente já viu. E todo mundo que se encontrava invisível aos nossos olhos se descortinou. O que significa isso? Tudo que era minúsculo, que ninguém enxergava, né, a invenção do microscópio, o seu aperfeiçoamento, tudo começou a mudar, começou a descortinar, cair a cortina, né? Os cientistas começavam a enxergar, então, micro-organismos muito pequenos mesmo. Com esse instrumento muito simples, Leeuwenhoek estudou os glóbulos vermelhos do sangue, que são as células que nós temos no sangue, né? E constatou a existência dos espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas. Este cientista também desvendou o extraordinário mundo dos micróbios, ou seja, seres microscópicos, hoje mais conhecidos como micro-organismos. Então, o microscópio simples desse cara aí, do Leeuwenhoek, foi aprimorado por Hooke, lembram disso? Ganhando mais uma lente. Deste modo, foram obtidos aumentos ainda maiores, né? Mais uma lente aumentou mais ainda. Os microscópios ópticos modernos são descendentes sofisticados do microscópio composto de Hooke, e muito mais poderosos do que os pequenos instrumentos usados pelos cientistas no início do século XVII. Então, depois que a gente terminar a aula, né, que eu voltar aí com vocês para vocês me enxergarem, eu vou mostrar o microscópio óptico que eu tenho aqui, né, que ele é mais sofisticado, como o texto está falando, do que o microscópio óptico adaptado aí, né, reformulado pelo Hooke, tá? Eles são dotados de dois sistemas de lentes de cristal, os microscópios ópticos, tá? Que são chamadas de lentes oculares e objetivas, que produzem ampliações de imagens que vão em geral de 100 a 1000 vezes. Deste modo, revelando detalhes até então invisíveis para a nossa visão. Depois eu vou mostrar de novo essas imagens, mas essa imagem aí, ela é uma imagem de uma hemácia, né, ou seja, de uma célula do sangue, vista de um microscópio óptico, tá? Então, a pessoa, ela fez aí, vistas em microscópio óptico e corados, né, artificialmente, para fazer uma lâmina para poder estudar bem melhor do que nós vamos ver hoje aqui. Precisa de uma técnica, né, de técnicas que os laboratórios eles realizam, né? Uma delas é corar o que vai ser observado no microscópio. E então, com um microscópio óptico, né,
de uma boa geração, lógico, a gente consegue ver a hemácia desse jeito, tá? Esse aqui é um exemplo, então, de um microscópio atual, óptico, tá? Bem simples. É bem parecido com o que eu tenho aqui, tá? Depois vocês vão ver. Olha só, agora nós vamos ver as partes desse microscópio. Então, ele tem, aqui em cima, nós temos as lentes oculares, são as primeiras lentes, né? Ó, que vão ampliar o que nós vamos ver, tá? Então, são chamadas de oculares porque é onde nós vamos colocar os nossos olhos aqui. Isso parece um binóculo, né? Aí nós temos as lentes objetivas que estão dentro desse canhãozinho aqui, ó. No caso aqui, dá a impressão que tem 4, né? Mas existem de 3, de 2, tem que é somente um canhão com as 3 lá dentro, com as 4 lá dentro, enfim. Né? E esse canhãozinho aqui, na verdade, tem livros que chamam de revólver, como tem livros que chamam de canhão, tá? A platina, que é essa base onde vai ser colocado, onde será colocada o que a gente vai observar. Aqui a gente tem as presilhas, né, ou pinças que vão agarrar a plaquinha de vidro, né, que nós vamos que terá ali o objeto de estudo. O condensador por onde a luz vai passar, né, porque nós temos quando a gente liga o microscópio, a gente tem uma iluminação aqui. Essa iluminação ela passa por aqui, né? Passa pela lâmina de vidro e já joga na lente para que ela possa ser aumentada, né? Aqui através das lentes, tá? Aí a gente tem os coaxiais, que nós chamamos, são botões onde vão virar, e essa platina aqui, que é a base, ela vai subir ou ela vai descer, conforme o foco que você quiser, e o suporte da base, tá? Este, então, é um microscópio óptico. No microscópio óptico, a luz que chega aos nossos olhos para formar a imagem atravessa o primeiro objeto em estudo, como eu já falei para vocês. Por isso, o material a ser observado não pode ser opaco, ou seja, não pode ser escuro. Então, sempre é importante, quando a gente for usar um microscópio óptico, né, trabalhar com o mais transparente possível, mais translúcido possível, né? Muitas vezes, para se obter material biológico translúcido o suficiente para ser bem observado ao microscópio, é preciso preparar convenientemente o material que quer se estudar. Para isso, são feitos cortes muito finos, de preferência com uma máquina semelhante a um fatiador de presunto, chamada micrótomo. O material a ser cortado recebe um tratamento de desidratação e inclusão em parafina, que facilita o manuseio e permite que sejam cortadas fatias muito finas. Então, o professor não tem aqui esse tipo de material, né? Mas eu fiz o possível, né? Para eu poder, quando a gente for observar as células aqui que eu preparei para vocês, eu fiz o possível com o material que eu tenho, né? Eu não estou como é que fala? Num laboratório, então eu não tenho esse tipo de material, mas eu me ajeitei aqui e saiu um materialzinho bacana, né? Que vocês vão observar. E fiz o possível, né, para trabalhar aí com camadinhas bem finas para a gente enxergar aquilo que é o nosso objetivo, que são as células, né? Então, vamos lá. Bom, falamos do microscópio óptico, agora vamos falar do microscópio eletrônico. Apareceu em 1932 e vem sendo rapidamente aperfeiçoado. As máquinas mais atuais permitem aumentos de, olha só, de 5.000 a 500.000 vezes, sem muita dificuldade. A diferença básica entre os microscópios óptico e eletrônico é que neste último não é utilizada a luz, mas sim feixes de elétrons. Isso é um pouco mais complicado, depois quem quiser trabalhar, conhecer um pouco mais sobre os elétrons, faz uma pesquisa aí no Google, tá? No microscópio eletrônico não há lentes de cristal, e sim bobinas chamadas de lentes eletromagnéticas. E quem quiser também saber um pouco mais sobre o microscópio eletrônico, que nós não vamos aprofundar aqui, porque não é um objetivo, também pode fazer uma pesquisa no Google. Essas lentes ampliam a imagem gerada pela passagem do feixe de elétron no material e as projetam para uma tela, onde é formada uma imagem de pontos mais ou menos brilhantes, semelhante à de um televisor em preto e branco. Não é possível observar material vivo neste tipo de microscópio. O material a ser estudado passa por um complexo processo de desidratação,
fixação e inclusão em resinas especiais, muito duras, que permitem cortes ultrafinos obtidos através das navalhas de vidro do instrumento conhecido como ultramicrótomo. É um outro instrumento, né? Lembram daquela célula que vocês viram com, né, a imagem da célula com a hemácia lá, a célula do sangue com o microscópio óptico? Olha como a gente consegue ver com um microscópio eletrônico, muito mais detalhes, né? Então, a grande diferença do microscópio óptico para o eletrônico, na verdade, para nós agora, o que é importante é essa questão da ampliação, né? Da observação de mais detalhes daquilo que será observado, tá? Em relação ao microscópio eletrônico. Bom, então, olha só, as hemácias células sanguíneas vistas em microscópio eletrônico, observe a riqueza de detalhes, né? Esse tipo de microscópio ele permite ver. É assim que, por exemplo, é através de um microscópio eletrônico, por exemplo, os cientistas, a June lá, ela detectou o coronavírus, né? Os cientistas detectam bactérias, detectam até mesmo o DNA, né? E hoje, que é o nosso código genético, uma estrutura que tem dentro da célula, lá, que a gente viu, estudou na semana passada, né? Através desse tipo de instrumento, né? O microscópio eletrônico. Bom, aqui é um desenho, né, do microscópio eletrônico. Eu não vou me aprofundar com vocês, mas olha só, dá para perceber que é um canhãozão, né? Ele na verdade, ele é um aparelho grande, né? Um trombolhão de aparelho, né? E ele é interligado a um vídeo, né? Tipo uma televisão, e assim vai se observando mais rapidamente, nitidamente as imagens, né? Aqui são aquelas mesmas imagens, né? Ó, como eu vejo, então, as hemácias no microscópio óptico, né? Ó, tem detalhes, né? Tem alguns detalhes, mas no microscópio eletrônico, muito mais detalhes ainda, tá? Galera, agora eu tirei tudo isso desse site, tá bom? Eu conversei com vocês. Agora, na verdade, aqui, ó, eu esqueci de arrumar. Nós vamos ver algumas imagens reais do microscópio óptico que eu tenho. Na verdade, aqui é óptico, tá bom? Não eletrônico. É óptico, tá bom? Então, são imagens reais que eu fui tentando ampliar com o meu celular, né? Então, eu pus o meu celular, ainda aumentei mais ainda, né? Para tentar. Mas, mesmo assim, saíram algumas imagens bacanas, tá? Agora o professor vai pedir para que vocês registrem, coloquem lá, por exemplo, a célula da cebola, e tentem registrar bem rapidinho, né? Se não conseguirem, vale aquela dica, tá? De vocês assistirem novamente a aula para fazer a atividade, porque a atividade, ela é essa, tá? Ela é uma atividade, então, de observação e registro, tá? Por isso que eu pedi para pegar o caderno, lápis de borracha, lápis de cor, porque vocês vão registrar tudo que eu mostrar para vocês agora, né? Detalhadamente, agora, como que um cientista trabalha? Como que os cientistas antigamente trabalhavam quando não tinham fotos, né? E nem esse tipo de material. Lá o Houck, né? Por exemplo, como que ele fazia? Ele observava no microscópio e ia fazendo os desenhos. Assim vocês vão fazer também, tá? Se não der tempo de fazer enquanto eu mostro, porque eu vou deixar um tempinho, lógico, né? Mas não um tempo tão grande. E que vocês farão? Vocês vão assistir novamente, e aí para lá a imagem, registra o desenho mais fiel possível, tá? Vamos ser cientista agora. O cientista, ele registra bem fiel. Não adianta pegar o desenho lá que eu vou mostrar uma mosca para vocês, vocês vão pegar da internet e vão copiar. Mas vamos tentar fazer o mais fiel possível do que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, nós vamos começar. Aqui é uma ampliação de uma folha de uma planta chamada avenca, tá? É um tipo de samambaia. Eu tenho ela aqui na minha casa e eu acredito que, né, várias pessoas têm, né? Se não tem também, mas, assim, é uma planta muito bonita, tá? Então, eu peguei uma folhinha, ela já é um pouco transparente, ela não é totalmente transparente, tá? Mas ela já deu para
Dá para ver que a gente não consegue ver perfeitamente as células aí. Mas esses essas estruturas que parecem um Y, na verdade, elas são como as nossas veias, elas levam a água e os sais minerais para todas as células que estão no meio delas, tá? Esse verdinho aqui mais claro e os mais escuros são as células dessa planta. E aqui são as veias, né? Não são veias, tá bom? Vamos chamar de veias agora, porque para a gente poder entender melhor. Mas é por aqui que vai entrando a água e os sais minerais que vão alimentar as células, tá bom? Então, essa é uma imagem ampliada de uma folha de avena, tá? Vou passar para a próxima. Olha só que bacana, gente. Essa aqui é uma imagem, e depois eu vou pôr o vídeo, de células da língua, da minha língua, tá? E que eu utilizei, que técnica que eu utilizei aqui? Eu utilizei a técnica do esfregaço. Eu peguei o cotonete, esfreguei bem na minha língua, e depois eu pus na plaquinha eu não tenho de vidro, mas eu improvisei de plástico aqui, tá? E aí eu fui aumentando, né, no microscópio até chegar nas células. Olha só as células aqui redondinhas, tá vendo? Que desgrudaram da minha língua e vieram parar lá no cotonete. Olha que interessante, né? Essa aqui, ó, deu até para ver o núcleozinho dela. Talvez seja, né? Não dá para ver porque o microscópio óptico que eu tenho não tem tanto poder, né? Mas deu para dar uma imagem. Talvez seja efeito da luz também, não sei, né? Mas olha só, muito legal. Vou passar, acho que aqui tem o vídeo dela, né? Vamos ver. Olha só. Aí eu tentando filmar com o meu celular, tá? Na lente, nas oculares, ó. Então, na verdade, esse negócio que fica passando na frente aí é da própria luz que vem debaixo do microscópio, né? Dá pra gente enxergar. Olha, vou aumentando o meu celular, né? Ó. Pessoal, o que não é bolinha, né, é saliva, tá? As bolinhas são as células. Legal. Bom, um outro material que eu quis mostrar para vocês, mas eu não consegui filmar, né, e nem tirar uma foto muito boa, são os micro-organismos de uma cultura de água suja. O que eu fiz? Eu peguei um copinho descartável e coloquei água lá umas 3 semanas. E ali eu fui colocando algumas coisas. Peguei uma ração de cachorro que eu tenho aqui, coloquei lá. Teve um dia que eu deixei ela para fora, a água um pouco para fora, né, de casa. Aí eu coloquei alface, fui alimentando essa água, ela foi ficando, entre aspas, meio que podre, né? E ali foram surgindo, então, né, com os compostos que eu fui colocando, foram surgindo os micro-organismos, né? Porque é um alimento para eles, né? Eles vêm do ar, vêm do próprio composto que eu colocava lá. Então, quando a gente colocava o pinguinho dessa água suja no microscópio, dava para ver ele se mexendo, só que eu não consegui, não dava para filmar, porque eles eram muito rápidos, né? Mas, na verdade, são esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Estou colocando o mouse aqui, deixa eu desse lado aqui. Aqui, ó, tem um, tá vendo? Onde mais? Aqui tem alguns. Então, aqui tem alguns dentro, ó, dessa bolinha aqui.
Então, eu identifiquei esse micro-organismo como Paramécios, tá? Que são, na verdade, essa não é uma foto que eu tirei, eu peguei da internet, na verdade, são esse micro-organismo aqui, tá? Olha só, aqui é a água que eu deixei, então, ela ficou assim depois de quase 3 semanas, né? E aqui eu trouxe um vídeo da internet para mostrar para vocês mais ou menos o que eu enxerguei, tá? Não foi eu quem fiz, mas é um vídeo que eu enxerguei dessa forma. Olha só. Só que os meus estavam bem mais rápidos que esse. É isso aí, galera. Né? Então, esses são os micro-organismos, os paramécios. Né? Bom, olha só que legal. Aí eu peguei uma fatia de cebola, porque eu sei que a cebola ela já é um pouquinho branquinha, né? E com um estilete eu cortei uma fatia bem fininha, né, da cebola, para a gente poder observar as células. Olha só como elas são juntinhas umas às outras, tá vendo? Olha só as células da cebola. Aqui é a imagem, agora eu vou pôr o vídeo para vocês. Olha só que legal. Aí eu ampliei um pouco mais. Vamos ver se eu paro para a gente dar uma olhada lá maior. Não vai dar. Bom, aí eu trouxe também, eu tentei fazer uma imagem de um negocinho, na verdade, um micro-organismo que fica no banheiro das casas. Então, eu peguei o da minha casa, né? Mas eu peguei antes de lavá-lo, porque ele junta toda semana por conta do banheiro ser úmido, né? Não ter tanta circulação, que é o limo, tá? Então, eu raspei a parede onde tinha o limo, coloquei no microscópio e o resultado foi esse. Olha só o microscópio. Olha lá, tá vendo? Parece casquinhas, né? Mas, na verdade, eles já estavam... Aí, na verdade, ele está morto, né? Porque eu peguei, demorei para fazer. Então, são cascas, né? O limo é como se fosse o lodo. São plantinhas também, mas bem pequenininhas.
Tenta ampliar, né? Ó, tenta ampliar o máximo possível. Olha lá. Professor, não consigo enxergar nada. Oi? Não conseguiu Não consigo enxergar? enxergar, não consegui não. Mas você tá vendo a tela, não tá? Sim, tô vendo a tela, mas eu não consigo E enxergar. agora? Eu dei um Agora pause. consegui. Legal, vou esperar então, tá? É tipo casquinhos, não é, prof? É uma casquinha, casquinha. É, são, na verdade, são plantinhas, né? E elas vão se juntando, 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 e aí elas vão formando isso aí. São menores ainda do que de uma outra plantinha que eu vou mostrar para vocês, que é o musgo, mas só que eu vou mostrar em tempo real aqui. Elas são ainda menores, tá? Por isso que não dá para ver, e ela não, tá vendo que ela é opaca, ela é escura. Então, quando a luz passa por ela, não dá para a gente ver tanto os detalhes, né? Beleza? Vamos passar então? Bom, essa célula aqui é de uma plantinha também chamada babosa. Não sei se vocês já escutaram falar. Babosa, ela é bom para o cabelo, para a pele, né? E eu tenho bastante aqui em casa, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o videozinho dela. Olha só. Vou tentar parar. Opa, tá vendo? Olha as célulazinhas. Bem verdinhas também, umas juntinhas com as outras. Tá vendo? Olha só. Interessante. Beleza? É isso aí. Agora, galera, o professor vai mostrar para vocês. Eu comprei pela internet um microscópio bem simples. Ele é óptico também, mas ele é bem simplesinho, mas ele aumenta bastante, tá? Ele não serve para ver, assim, como o óptico que eu tenho aqui, mas ele amplia as imagens, tá? E eu vou mostrar em tempo real para vocês algumas coisinhas que eu tenho, que eu separei aqui para vocês, tá bom? Ele é mais usado pelos profissionais que mexem com o computador, para mostrar a questão para eles enxergarem, né, as plaquinhas lá dentro do computador, do celular, enfim. Eu vou ligar ele aqui, vou sair da minha tela e vou ligar ele aqui, tá? Deixa eu tirar daqui isso aqui. Ok, deixa eu colocar aqui o dispositivo, ligar ele. Tá, então, galera, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês eu tenho uma horta aqui em casa e eu tenho umas praguinhas na horta chamada cochonilha, que é uns bichinhos branquinhos, tá? Da família do pulgão, mas ele é difícil de ver. Então, vou tentar focar aqui para que vocês consigam vê-los, tá? Vou achar aqui. Aqui, achei. Olha só. Olha só que legal. O que vocês acham? Estão gostando da aula? Sim.
Sim. Sim. Tá vendo? Ó, é um bichinho, é uma praga isso aqui. Na verdade, ela fica, essa praguinha fica na horta, né? Fica em qualquer, Ela é bonitinha. parece uma Maria Fedida, né? Bem estranho. É um insetozinho, tá vendo? Ó? E ele come todas as plantinhas que ficam ali. Então a gente tem que, né? Eu não gosto na minha horta aqui de colocar produto químico, mas eu, às vezes faço produto natural, jogo, espanta, mas elas voltam depois, né? Depois eu vou colocar, ó, tá vendo? Ela é ampliada, né? Ela tá bem ampliada. Depois eu ponho a foto do galinho, do raminho de onde ela tá. Ó, é um raminho e ela tá lá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma mosca. Até agora há pouco ela estava viva. Vamos ver agora. Ah, ela está um pouquinho viva ainda. Dá para ver até a barriguinha dela se mexendo. Vamos pôr ela aqui. Vamos ver. Deixa eu aproximar um pouco mais o microscópio. Peraí. Olha a nossa mosca. Vamos tentar mexer com ela aqui. Olha só. Que estranho. Olha Que como feia. feia. Então, Ela tá viva, ó. Tá vendo? Parece que ela tem um monte de pelo na pele dela. Tem pelinho. Ela tem uns pelinhos, sim, tá? Esses pelos ajudam a mosca a grudar nas coisas, né? Nos alimentos. Deixa eu ver se consigo mexer com ela aqui. Essa é uma pinça que eu estou mexendo. Ela saiu do foco aqui. Vamos procurar ela. Ó, vamos pegar a barriguinha dela, porque às vezes dá para a gente ver ela. A outra turma viu a barriga mexer. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha a barriga dela, tem pelinho também. Ó. Oh, meu Deus, tá meio difícil aqui focar. Deixa eu ver se eu venho com o papel. Aí, melhor assim. E eu foco nela aqui. Olha lá. A perninha mexendo, tá vendo? É bem estranho. Parece que ela tem tipo uma pele na barriga. Verdade. Bem fininha, né? Olha lá. Tá vendo mexer? Olha a asinha dela. Tá vendo a asa? Como que é bem fina também. Eu quero pegar ela de frente. Quero pôr ela de frente. Vamos ver se eu consigo. Opa, ela virou. Deixa eu tirar ela aqui. Vamos lá, mosquinha. Ajuda aqui a gente, mosca. Opa. Difícil. Ah, aqui tá melhor, ó. Essa imagem aqui tá melhor. Vou tentar focar. Ah lá. Ó. Tá vendo? É um inseto, né? Tem 3 pares de pernas. Alguns têm asas, né? Um par de asa. E por aqui, por essa estrutura que saem os ovinhos dela. Tá vendo? Ó? Bem sinistro, né? Vamos ver se eu pego a cara dela aqui. Ela tá mexendo a Tá, barriguinha. ela tá viva ainda. Na verdade, eu fiz uma... Fala. Eu fiz uma armadilha para ela. E aí ela ficou paralisada, joguei um pouquinho de álcool gel nela. Olha só. Tá vendo? Olha lá a patinha dela, tá vendo? Essas 3 estruturas aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa estrutura aqui é o aparelho, parece a pata, né? Mas na verdade, uma delas não dá para a gente ver. E a que está para cá, ela é o aparelho bucal dela, a boca. Vou tentar mexer para a gente ver o olho antes de eu mudar de. Agora acho que dá para ver o olho dela. Vamos ver.
Cadê ela? Aqui, aqui. Vamos ver se consigo focar no olho dela. Olha, é difícil. Vamos lá. Não dá para ver muito bem, mas é bem vermelhinho o olho dela. Não sei se vocês repararam. Bom, olha aqui, mais de pertinho. Vamos deixar a coitadinha desfalecer agora. Agora eu vou mostrar para vocês o musgo. Musgo é uma plantinha que nasce em lugares escuros. Nasce, e a que eu tirei aqui, ela estava na parede lá do fundo da minha casa, tá? Então nós vamos ver que tem a presença da planta e da terra. E se a gente tiver sorte, a gente vê alguns outros micro-organismos, tá bom? Então vamos lá. Tá vendo a terra, ó? A plantinha aqui, ó, o musgo, tá vendo? Verdinho. Opa, para lá um pouquinho, vem para cá. Ver se eu paro no musgo aqui. Aí. Ó, esse é o musgo, tá vendo? E junto a ele tem a terra. Tá vendo? Ó? Terra, areia. Agora vamos tentar achar, olha aqui, mais um pouquinho do musgo. Ó. Vamos tentar achar os micro-organismos. Tinha umas minhoquinhas aqui, mas parece que elas parecem vermes. Não sei se eu vou conseguir achar. Se elas ainda estão por aqui. Vou tentar mexer para ver se eu acho. Vou pingar um pouco de água nela aqui. Espera aí um pouquinho só. Para ver se a gente consegue movimentar. Ver se eu acho aqui as minhoquinhas. Olha a plantinha. Mais de perto ainda, ó. Opa, aqui tem um bichinho, ó. Tá se mexendo. Vou tentar ver se perdi. Ah, lá. Tá vendo, gente? Ó, conseguiram ver? Eu vi. Olha a larvinha, tá vendo, ó? Tô vendo. Olha lá, ó. Que estranho. É um verme. Por isso que, tanto naquela água suja, galera, quanto solo, essas coisas, terra, a gente tem que pôr a mão para brincar, tudo. Mas é importante a gente sempre lavar as mãos depois, né? Porque a gente pode colocar na boca, coisa e tal, né? E isso aqui com certeza é um verme que dentro da barriga da gente pode causar, vamos lá, uma diarreia, uma dor de barriga muito grande e uma diarreia em 1 ou 2 dias, né? Olha só, tá vendo, ó? Olha, saiu todo ele aqui. Meio transparente, parece. Ele é transparente.
Eu acho que esse branco aqui é uma larva dele, ó. Tipo um ovo. Uma larva mesmo, entendeu? Mas tinha muitos. É que eles, com a luz, eles acabam, acho que, morrendo, né? Ou entrando mais dentro do solo. Agora que eu joguei água, ele apareceu. Ah, ele de novo, ó. Tá vendo? Dá uma focar melhor ele aqui. Olha que legal. Ele parece transparente, dá tipo pra ver os organismos dentro dele. É, os órgãos, né? Que estranho, ai. Estranho, né? Nojento, né? Mas é legal. É bem legal. Vamos ver se a gente vê mais alguma coisa aqui. Por aqui. Ó, essas são pedrinhas, tá vendo? Ó, de areia. Na verdade, ele está caminhando e está furando a terra, né? Ó. Ele quer a umidade. Tem outro lá embaixo saindo, tá vendo? Ó, tá vendo a outra sair? Sim. Olha lá, uma menorzinha que ele. Não parece aquele joguinho da cobrinha que vai comendo e vai ficando grande? É, Jogava muito esse jogo. Jogava? Eu também jogava. também jogava. Eu acho que eu vou baixar ele de novo, só porque eu vi agora. Olha só. Ah, o outro tá bem escondidinho lá, ó. Tá vendo? Vamos ver se tem mais coisas por aqui. Ó, as rochas, tá vendo? Ó, pedacinho de rocha, bem pequenininho, que a gente nem enxerga na terra. Ó, tá vendo? Aqui tem mais um, ó. Tá entrando. E é isso, galera. Gostaram? Sim. Sim, muito. Que legal. Ó, então, a proposta, a ideia da atividade é essa que eu falei, vocês registrarem que vocês viram aí mais fiel possível. Ninguém aqui é expert em desenho, tá bom? Mas o mais fiel possível eu gostaria que vocês desenhassem. Aí vai até a nossa sala de aula virtual, lá opa, deixa eu voltar aqui. Lá no Google, né, ó, sala de aula, na atividade, né, aí vem aqui, ó, atividade 3, tá, opa, não, aqui, ó, desculpa, sequência didática socializando o coronavírus, atividade 3. Perdão. Aí vai clicar, né, e eu até deixei um outro texto aqui, um outro vídeo para vocês observarem, que não fui eu quem fiz, né, mas é bem legalzinho também. E mostra as células de uma planta, se não me engano. E aqui, vocês vão colocar as fotos de vocês, tá? Quem não conseguir colocar foto por aqui, manda o WhatsApp pro professor, não tem problema, tá? O importante é fazer. E tem que fazer a atividade da semana passada também, que pouquíssimas atividades foram entregues, tá bom? Eu já entreguei. Quem entregou, beleza. Eu vou descompartilhar aqui agora e vou mostrar o microscópio que eu tenho aqui, ó, tá bom? Ô, professora, eu desenhei as coisas que você mostrou. Depois eu quero ver. Depois dá para aperfeiçoar, tá? Eu não vou colocar agora a aula, mas à noite eu coloco, tá bom? Olha só, é pesado, galera. Estão enxergando? Sim. Tá vendo? Ó, Que legal. aqui é aquelas goldaninhas, né? Ó, que faz ele subir. Tá vendo? Ó. E ele descer. Olha que são as lentes as oculares, né? Ó, as lentes oculares, onde coloca os olhos, tá? As objetivas estão aqui embaixo no canhão, junto com o canhão. Tá aqui embaixo, ó, não dá para vocês olharem, que ela fica acoplada aqui. A luz, quando eu ligo, acende a luz aqui, ó. Deixa eu segurar. Tá vendo o botãozinho de ligar? Não sei se vocês dá para olhar. É esse roxinho aqui. Aqui, ó. Tá bem aqui. E aqui eu tenho as pinças, onde segura, então, o material que a gente olha, né? Então, acendeu, a luz passa aqui, vem para cá e amplia a imagem, tá? A base é aqui, né? No caso, do microscópio. Mas é um microscópio legal, bacana, dá para a gente ver bastante coisa nele. Tá bom? É isso. Tudo bem? Gostaram da aula?
Sim. Então, tá bom. Bora lá fazer as atividades, galera, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço. Foi um prazer trabalhar com vocês essa aula. Assim, eu montei com muito carinho, tá bom? Demorou, assim, muito tempo. Queria ter dado ela ontem, mas a internet aqui não estava bacana, tá? E então a gente fez ela hoje, tá? Semana que vem tem aí o grande enigma de tudo, uma aula também muito legal, tá? E depois tem uma atividade prática para vocês fazerem junto com os pais de vocês, tá bom? Semana que vem, mas tem que fazer as atividades da semana passada e essa de agora, tá bom? Tá bom. Um grande abraço, podem ir saindo, tá bom? Tchau, professor. Tchau, fiquem com Tchau, Deus. professor. Tchau, Tchau. tchau, Tchau, professor. tchau.